Vou deixar você atualizado nesse vídeo sobre a situação do Cuéllar. Vou falar do Rony, vou falar de um outro jogador no meio de campo que o Fluminense estaria interessado, que é do Bahia. Tá, tem bastante coisa. O John Kennedy foi anunciado pelo Pachuca. Vou falar do volante Wendel, que tem passagem aqui pelo Fluminense, que quer voltar ao Brasil. O vídeo está maneirinho, deixa o like e se inscreva no canal. A primeira coisa, a atualização sobre o Cuéllar. Ele não é a única opção do Fluminense para a posição. E não se trata de uma negociação simples. O Fluminense também está interessado em outro volante para esse setor, que é o camisa 5, o camarada que fica ali na entrada da área protegendo a zaga. Aí fica imaginando, Thiago Silva e na frente dele o Cuéllar. É um baita marcador o Cuéllar. Bom passe, boa saída de bola, próximo ali do André. O colombiano tem um contrato até junho de 2026 com o time saudita. E isso é um problema. O alto salário que ele recebe na Arábia Saudita também é um problema para o Fluminense. Para acontecer, seria necessário uma flexibilidade, ou seja, ele precisa realmente querer voltar ao Brasil. Mas só que a Aline Nastari, ela trouxe uma atualização muito interessante, que eu vou buscar aqui para vocês. Ela botou nas redes sociais, ela confirmou o interesse do Fluminense no jogador e ela disse o seguinte: Cuéllar e sua família gostaram da ideia de voltar ao Rio de Janeiro. E isso é importante, ele querer voltar e ele pressionar o clube saudita para poder sair sem custo, para facilitar o caminho do Fluminense. Gostou, quero voltar a morar no Rio de Janeiro. Ele atuou aqui pelo Flamengo, depois do Flamengo ele foi lá para o mundo árabe e não voltou mais. Passou por dois grandes clubes lá. E tem essa proposta do Fluminense, ele se interessou. A minha preocupação é ter vazado a negociação e alguém querer dar um chapéu no Fluminense. Né? Entrar nisso aí e começar a atrapalhar, e começar a buzinar na cabeça do empresário. Isso que me preocupa. Mas essa notícia aqui da Aline, de que ele gostou da ideia de voltar ao Rio de Janeiro e o volante busca uma liberação junto ao Al-Shabaab para chegar sem custos ao Fluminense. Então o jogador está fazendo essa pressão aí sobre o time árabe, que eu acho muito legal. Seria uma boa contratação, faz ali um meio de campo com o Hércules, com o Ganso. O Fluminense ganharia muito na marcação e também na qualidade na saída de bola. Eu acho até o Cuéllar até mais intenso do que o Bernal. Então é isso. Impeditivo, que é o contrato longo até junho de 2026, o alto salário, mas o positivo nisso é que o jogador se interessou com a proposta do Fluminense e vai tentar uma liberação sem custo. Cauã Elias voltou antes, está querendo trabalhar, faltando 2 dias para acabar as férias, é uma coisa inédita. O camarada voltou a trabalhar faltando 2 dias para acabar as férias. Isso mostra que ele quer arrebentar no Campeonato Carioca, ele quer fazer esses primeiros 6 meses do ano, talvez, quem sabe, pensando numa transferência interessante no meio do ano. Também não vamos ser ingênuos de que ele quer estar bem, quer se manter como titular, ele que rivaliza ali com o Cano e pode chegar um camisa 9, um centroavante, ele quer mostrar serviço, voltou 2 dias antes da férias terminar. Outro assunto, o Isaac, que está envolvido na transferência do Canóbio para o Fluminense, o Isaac está indo sem custo para o Atlético Paranaense. Só que o dirigente do River, do Piauí, ele veio para o Fluminense em 2021, vindo do River, ele tinha 17 anos por aí. E o dirigente ele disse que vai acionar o departamento jurídico para saber se terá direito a algum valor dentro da negociação. A gente já adianta que ele está indo sem custo, né? O Atlético Paranaense vai pagar nada. Na verdade, quem vai pagar alguma coisa é o Fluminense. O Fluminense vai dar uma compensação ao Atlético Paranaense, mais o Isaac indo de graça, em definitivo, para poder ter o Canóbio. Quem vai pagar nisso tudo aí é o Fluminense. Mas eles vão acionar o jurídico para saber, né? O atacante tem 20 anos, foi cedido sem custo do Fluminense ao Atlético Paranaense, como parte de um acordo, e o dirigente quer saber. Vou até ler aqui para vocês o que ele disse, que é importante. Ele diz o seguinte:
O nome dele é até Danilo Félix. Ele é gerente de futebol do River. Eu vou acionar os advogados, pois nós temos documentos assinados na época em que foi feita a negociação para o Fluminense e uma porcentagem em cima de uma possível venda dele do Fluminense para qualquer outro clube. Então eles têm direito a uma porcentagem numa possível venda do Isaac. Mas dentro desse cenário que ele saiu de graça, eu não sei se recebemos algo. Então ele vai acionar o jurídico para saber se há algum dinheiro envolvido. De férias no Brasil, o volante Wendel, lembra? Ele saiu daqui, ele foi para um clube português e lá em Portugal ele foi para o Zenit. Há pouco tempo ele estava envolvido numa negociação com o Flamengo, quase veio para o Flamengo, mas preferiu ficar lá no Zenit da Rússia. Ele joga lá com o Nino. Agora, de férias no Brasil, ele não quer voltar. A preferência dele é permanecer no Brasil. Desistiu da Rússia, está cansado dos drones, quer ficar aqui. Só o Nino, o maluco, o doidão, quer ficar lá jogando no futebol russo, um frio daquele desgraçado. Então vamos lá, de férias no Brasil, o Fluminense não está à procura de volante? Aliás, o Wendel, que é formado na base do Fluminense, que hoje tem 27 anos, ele não joga naquele setor que o Mano está procurando, que é aquele 5, né, do Wallace Davi, do Bernal, até do Coedjá. Ele é aquele volante que sai mais, quase um 8, aquele que joga na função do Martinelli, na função do Lima, do Nonato, do Hércules, que chegou agora. É difícil. É difícil. Também pelos custos, pelo preço, e não sei se é o interesse dele vir para o Fluminense. Se há pouco tempo ele estava querendo ir para o Flamengo. Então, de férias no Brasil, o volante Wendel, de 27 anos, não quer se reapresentar ao Zenit da Rússia. O meio-campista, revelado pelo Fluminense, tem um desejo de retornar ao futebol brasileiro nessa temporada. A informação é da jornalista Raíssa Simplício. Complicado. O grande entrave é que o clube russo está pedindo cerca de 20 milhões de euros, 127 milhões de reais. Eu acho muito difícil ele vir até para o Flamengo, para algum clube brasileiro, custando isso. 20 milhões de euros, 127 milhões de reais, tendo contrato longo com o Zenit até junho de 2028. Amigo, tá complicado. 27 anos, acho que não vem não. Vamos pular do Wendel. O outro Wendel, lembra o lateral esquerdo que o Fluminense estava interessado? Assinou um pré-contrato com o São Paulo, não vem mais, vamos ficar mesmo com o René na lateral esquerda. Uma pena. Rony, Palmeiras não dificultará conversas em caso de propostas de compra para o Rony. Na verdade, o Palmeiras quer vender o Rony, quer lucrar com a transferência dele. Há a possibilidade de um empréstimo, o staff tem conversado com o Fluminense, os clubes que apareceram interessados no Rony fizeram propostas de empréstimo e não de compra, e isso tem incomodado a diretoria palmeirense, que deixou bem claro que não quer ficar com o jogador e busca uma negociação, mas não quer ceder o jogador de graça. O que tem atrapalhado também essa negociação, não só do Fluminense, dos outros clubes interessados no Rony, que não é só o Fluminense, é justamente o salário alto do jogador. E esses clubes que pediram o Rony emprestado, inclusive o Fluminense, querem que o Palmeiras pague parte dos salários do jogador. 60%, 70%, meia meio. O Palmeiras pagaria parte dos salários desse empréstimo do Rony nessa possível transferência. Então a coisa está meio emperrada, mas segundo informações entre o staff do jogador e o Fluminense, está bem caminho andado. O problema é convencer o Palmeiras a liberar por empréstimo, ainda pagando parte do salário. Parece aquela área da sondagem, né? O Lucas Colar, lá na Bahia, ele falou que o meio-campista uruguaio Carlos de Pena, mais um uruguaio, mais um estrangeiro. Acho que o Fluminense já estourou a cota de estrangeiro. Vindo o Canóbio, acho que já estourou a cota de estrangeiros. Então, por isso que eu fico meio um pé atrás com essa informação. E o jogador não vale a pena, mano. O cara tem 32 anos de idade e não se destacou no Bahia. É o meio-campista uruguaio Carlos de Pena. Ele foi sondado pelo Fluminense. Uma sondagem, aí, como é que é a situação? Interessa, não interessa? Quanto é que custa
Ele também tem procuras do Vasco e do Vitória, clubes medianos no momento, né? Mas gostaria de voltar para o Internacional. Então, que ele vá para o Internacional. Ele jogou no Inter, do Inter ele foi para o Bahia e tá surgindo essas possibilidades na vida dele de ir para o Fluminense, ou para o Vasco, ou para o Vitória, mas o desejo desse meia, joga ali a posição do Ganso, é voltar para o Internacional. John Kennedy foi anunciado oficialmente pelo Pachuca, com um videozinho chamando ele de urso, uma coisa espetacular. Carrasco, o nosso Carrasco do mata-mata da Libertadores, fez gol na semifinal, fez gol na final, foi importantíssimo nas fases finais da Taça Libertadores, ajudou muito no título inédito do Fluminense, bicampeão carioca, campeão da Recopa. O menino rei agora vai seguir a sua carreira oficialmente no Pachuca por empréstimo. É isso mesmo. Empréstimo do atacante John Kennedy por uma temporada com opção de compra. Boa sorte para o John Kennedy, que ele bote a cabecinha dele no lugar, que ele tenha sucesso lá no Pachuca. Se ele fizer sucesso, no final do contrato será comprado em definitivo. Vou ficando por aqui, rapaziada. Acabou, muito assunto. Então, atento, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações, trazendo todas as informações aqui do Fluminense para você. É importante clicar no sininho para receber tudo de primeira. Deixa o like, tô indo nessa. Até o próximo vídeo. Fui!